Bom. Bom dia a todos. Bom dia a todas também. 37ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Convidamos o vereador Júlio Lopes para pôr o termo e vir para aqui para funcionar como primeiro secretário. Pedimos o secretário para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Abelardo Albino. Presente. André Luiz. Cláudio Roberto. Presente. Edson Nório. Júnior Lopes presente. Bel Cavalcante. Jorge Melo. Presente. Doutor Geraldo. José Wagner. José Walter. Larissa Sena. Marcelo Moringa. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Pedimos à secretária Anete para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos 17 a 19. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-eis e não sereis diminuídos, e glorificá-lo-eis e não sereis apoucados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Todos atentos para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata. Coloco em votação o pedido verbal do vereador Cláudio Filho. Aprovado. Peço ao secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício do Gabinete do Prefeito, enviando o projeto de lei número 017 de 2013, Plano Plurianual mais PPA de 2014 a 2017. Mensagem ao projeto de lei número 022 de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2014 e adota outras providências correlatas. Indicação de autoria do vereador Jorge Melo. Seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, assim como ao ilustríssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, propondo-lhes que seja viabilizada a construção da pavimentação do loteamento Terra dos Marechais, localizada às margens da rodovia Edivaldo Lemos Santos. Não havendo mais matéria do expediente, está franqueada a palavra ao vereador Jorge Afonso. Pode ser.
senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Hoje eu peço licença para fazer um pronunciamento a respeito dos últimos acontecimentos no nosso estado e no nosso município. Eu acho que é muito pertinente nesse momento que nós vivemos hoje. Venho a esta tribuna em um momento extremamente difícil para todos nós alagoanos, que vivemos com índices de violência nunca antes visto em nosso estado, para denunciar o descaso com o qual é tratada a segurança do povo alagoano. Apesar da divulgação de dados mentirosos, desonestos do chefe do Estado e sua equipe, todos rebatidos por órgãos como o OAB e outras renomadas instituições, o governo permanece silente quanto às providências que já deveria ter adotado para dar um basta à criminalidade que campeia na terra alagoana. Em 7 anos de desgoverno do senhor Teotônio Vilela, mais de 15 mil alagoanos tombaram vítimas da violência. Isso significa mais mortos do que na guerra do Afeganistão, segundo dados da própria Organização das Nações Unidas. Nesse período, Alagoas se transformou no paraíso da marginalidade. A leniência do governador para com o avanço da violência deixou nossa sociedade órfã das ações de combate ao crime. O pior é saber que o senhor Teotônio Vilela tinha como plataforma prioritária de campanha eleitoral o combate à violência. Tanto é assim que prometeu e promete a todo tempo contratar 4 mil homens para a Polícia Militar, sendo 1.000 contratados a cada ano de governo. Hoje a sociedade se sente enganada com promessa não cumprida. Tudo não passou de uma falácia. Aliás, hoje o que se percebe é a Polícia Militar e a Polícia Civil desestimulada, com a redução dos seus quadros e a falta de valorização do homem. Os salários são baixos, a infraestrutura é a pior possível e a autoestima do pessoal rolando o abismo criado pelo desgoverno Vilela. Enquanto tudo isso acontece, o governador abarrota os órgãos do Executivo e oferta para os demais poderes do Estado militares de todas as patentes, em contraste com a realidade do que vem acontecendo nas ruas. O alagoano está sendo vítima de assaltos em cada esquina. A situação chegou a tal ponto que os bandidos invadem as residências e não escolhem as vítimas. Torturam e matam crianças, adultos e anciãos. O terror se instalou nas Alagoas por absoluta falta de governo. Ninguém mais está livre da ousadia dos criminosos. Até a briosa Polícia Militar está sendo vítima. O recente episódio de Porto de Pedras dá exata dimensão do descaso do governo para com toda a nossa sociedade. Quem poderia imaginar que os bandidos chegariam a tal ponto? Invadiram um grupamento militar, arrastar um policial para o meio da rua e executá-lo em praça pública. Nunca se viu isso na história de Alagoas. Ora, senhoras e senhores, isso nos remete à época medieval, completamente inadmissível para os nossos tempos. Vivemos o século XXI, época da harmonização do homem com desenvolvimento tecnológico. Infelizmente, aqui a realidade é outra. É a realidade da falência da segurança pública. É a realidade de um governo sem compromisso com as necessidades do seu povo. Um povo que anda triste por se sentir abandonado e ultrajado nos seus direitos mais elementares, os quais são de responsabilidade do Estado, como a segurança pública, saúde e a educação. E foi em nome desses direitos que os próprios militares e demais categorias de servidores públicos fizeram a paralisação para cobrar do governo, além da segurança, melhores condições de trabalho e salários mais dignos. Sobretudo, porque toda a sociedade tomou conhecimento que enquanto faltam condições de trabalho para os servidores e faltam homens para a Polícia Militar, fazer o policiamento ostensivo, o governo do Estado gasta uma verdadeira fortuna em banquetes, aluguel de aeronaves, locação de carros e com a propaganda oficial enganosa. Para se ter uma ideia, só com o aluguel de helicópteros e aeronaves foram gastos mais de 87 milhões. E com banquetes no palácio para os amigos do governador e as séculas, mais de 40 milhões de reais. Esses números podem ser verificados por qualquer cidadão no portal da transparência do próprio Estado. Lá está também registrada a fábula que se gasta com campanhas publicitárias para promover o governador. É dinheiro público sendo jogado pelo lado. Em Marechal Deodoro, a situação não é diferente. Temos vivenciado as mais diferentes modalidades de crimes possíveis. Casos de furto, roubo, estupro, assassinatos, tráfico de entorpecentes.
tudo se tornou parte do cotidiano da nossa população. E faço aqui questão de registrar que a situação só não é pior por conta do trabalho destemido do delegado Jobs Cabral e sua operante equipe, que apesar das dificuldades e falta do apoio do governo do Estado, vem desbaratando quadrilhas que atuam em nosso município. Quadrilhas estas que estão vitimando pais de famílias e jovens deodorenses. Lamentavelmente, sem governo, estamos vivendo o verdadeiro salve-se quem puder. A omissão do Estado só não é maior diante da barbárie, graças ao trabalho que a imprensa alagoana tem feito diariamente, denunciando os criminosos e cobrando mais responsabilidade a conta do direito. Nossa esperança é que o governo federal, por intermédio do Ministério da Justiça, assuma de vez o comando do combate ao crime em Alagoas e traga paz para o nosso povo. Qualquer programa ou projeto que dependa da contrapartida do governo estadual tende a não ter o sucesso desejado, como acontece agora com o Plano Brasil Mais Seguro. O plano é bom, mas o governo Teotônio Vilela não tem competência para executá-lo. E por isso, Alagoas aparece nas estatísticas do Ministério da Justiça como estado campeão de violência no país. Chega de tanto marasmo, chega de tanta incompetência. Nosso povo quer ação de governo que nos livre a todos da criminalidade desenfreada. Temos a certeza que, com fé em Deus e o apoio importantíssimo do governo federal, vamos vencer esse mal. Senhor presidente, eram essas minhas palavras, uma espécie de desabafo, e eu gostaria que a mesa pudesse encaminhar uma cópia desse pronunciamento para o juiz da cidade, a promotora, o delegado e, se possível, para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Muito obrigado. Facultada a palavra ao vereador Nilton Costa. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, senhor presidente, eu venho falar nessa Câmara referente à questão de animais. O trabalho está 100% feito, mas o trabalho está tendo um efeito como a gente esperava. Mas eu peço à população que não fique ligando, assim, mentindo, sem ter mal solto. Aí se coloca um carro pelo animal, quando chegar no teu animal. Então, quando liga, mentindo, provocando, quando o animal está solto pela normalidade e o carro não vai pegar. Então, eu peço também ao dono de animais que vá buscar os animais que estão presos lá, porque tem muitos animais presos lá no riacho e o pasto é pouco. Inclusive, você com um cara mais próximo da gente pode ter 2 animais lá, certo? E o pasto está pouco. E é preciso ir buscar os animais, entendeu? Porque não tem custo. É só vir na Secretaria da Agricultura, pegar a liberação e esse animal é solto, entendeu? Você dá uma parte? Acho que as palavras da excelência é muito importante. Essa semana tivemos mais um acidente aqui. Foi na rodovia, foi na 315, foi na AL, né? E é preocupante porque tivemos várias vítimas já, até com mortes já nessa situação. Agora, uma sugestão, vereador: esses animais que são apreendidos, que os donos vão buscar, nós poderíamos aqui aprovar uma lei, certo? E de dar um destino a esses animais. Porque hoje são 30, amanhã são 50, amanhã são 200 e tudo isso é custo para o município. É isso, então, o caminhão for preso e em 60 dias o dono não for buscar, esse animal é doado para a comunidade, para o umbigo da igreja, para o que for. Vamos pensar no projeto de lei para que realmente o dono tenha responsabilidade. Porque é muito fácil. Deixa solto, é apreendido, não tem custo para ir buscar. Pode buscar com 30, com 60, com 90, com 120. Então eu podia pensar nesse projeto, é um projeto de lei, para que dê um destino final a esse animal, claro, através de um prazo que o dono possa ir e buscar esse animal. Obrigado pelas suas palavras. E essa é a intenção nossa aqui, fazer essa lei com os senhores, porque facilita o trabalho. Né? Aí o cara está à noite em casa, aí o telefonema. Aí o cara diz logo, o carro chega lá e me tira. E quem está provocando são gente, sabe, conhecido da gente quer citar nome, fica chato, né? O rapaz esteve lá em casa hoje de manhã, chateado, que as críticas são, tudo bem, não está 100%, mas já melhorou muito. Então eu queria que a população ajudasse também esse trabalho, quando ligasse consciente e mostrasse o local que o animal é pego. E vamos tentar que os donos dos animais vão buscar, ou fazer a lei,
para que isso seja doado ou qualquer coisa, para que a gente possa viver melhor nossa rodovia. Bom dia a todos e obrigado. Vereador Leandro Costa, as ideias são brilhantes. Agora eu acho que esse efeito repressivo ele deveria ser associado ao educativo. Temos aí a Secretaria de Agricultura, temos a Ação Social, a Secretaria de Educação, tem que ministrar palestras para esses donos de animais dessas pequenas comunidades, para explicar a eles o malefício que faz um animal daquele solto e as providências a serem adotadas, porque geralmente ocorre aquela situação: prendeu meu animal, eu vivo disso, eu não tenho outra coisa para dar comida a meus filhos estão passando fome, eu não sabia. Então são as variadas desculpas que existem. Eu acho que por oportuno seria bom, já que for o senhor o idealizador da situação, oficiasse a Secretaria através do vosso gabinete, oficiasse a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Agricultura, salvo engano do Clilton, e a Secretária de Educação, para que ministre palestra nessas comunidades, identifique as comunidades, pode ver também com o queijinho, o índice de apreensão, porque já levaria para as informações concretas, né, para essas autoridades e cobrar deles que tomem alguma providência para que lá na frente a gente venha a praticar o repressivo com multas e caso a pessoa volte a reincidir, dá destino ao animal. E daí se ajuda de uma outra forma. Agora o que não pode fazer é o seguinte: o pai de família está alimentando, entre aspas, os filhinhos e colocando a vida da população aí em risco. Isso é que é complicado. Facultar a palavra ao vereador Cláudio Filho. Bom dia, senhor presidente, primeiro secretário de exercício, vereadores, comunidade aqui presente, presidente da Associação do Francês, representando aquela comunidade, Jorge, funcionário dessa casa. Senhor presidente, inicio minhas palavras hoje cobrando alguma posição com relação ao convite que fiz ao secretário de saúde desse município para comparecer a essa casa e dar as explicações cabíveis pelo descaso, pela falta de remédio e tudo, a falta de estrutura nos postos, tudo que vem ocasionando no nosso município uma dificuldade para a nossa comunidade. Então eu gostaria de fosse emitido um ofício, reiterando o ofício, cobrando dele uma posição, viu, Neto? Neto, teve alguma posição do secretário? Não. Então eu gostaria de reiterar esse documento, solicitar a presença dele na próxima sessão e caso não seja respondido, seja enviado ao Ministério Público cópia desse documento e aí da forma da lei que ele venha a essa casa dar as explicações cabíveis. Com relação às suas palavras, Jorge Melo, quando Vossa Excelência desceu aqui na tribuna, parabenizei e Vossa Excelência falou a realidade do povo alagoano, o descaso com a segurança pública no nosso estado, as notícias que nós temos a cada dia de invasão de casa, de invasão de delegacia, da morte de Porto de Pedras. Ontem tivemos Mata Grande, foi invadido a companhia da polícia, amarraram 2 policiais que estavam lá, deram 80 tiros no carro da polícia, na viatura, foram ao banco, roubaram o banco e foram embora. Hoje de manhã eu acordei com a notícia na imprensa estadual, Delmiro Gouveia, cidade de Delmiro Gouveia também, foi vítima ontem de um grande tiroteio, inclusive com um policial ferido, se eu não me engano. E cada dia que passa a gente vê o descaso e a proximidade
da violência cada vez mais na sociedade. Então são ações que nós precisamos tomar. Nós estamos vendo nosso estado desenvolver com relação a indústrias. Temos a Porto Belo chegando, temos o estaleiro prometido para o próximo ano, e não vemos aqui ações do governo para qualificar esse povo, investir em educação para minimizar essa violência. E como eu já falei aqui anteriormente, não adianta colocar 10 viaturas, 30 viaturas, 50 viaturas, 200 viaturas, que vai resolver hoje. Mas ou investe em educação, em qualificação, em capacitação do nosso povo, ou nós vamos continuar disso para pior. Saiu aí esses dias noticiado os índices de educação no Brasil. E Alagoas, mais uma vez, ficou em primeiro de trás para frente. E Marechal também não ficou bem colocado. Então nós precisamos rever, certo, essa violência. O porquê dessa violência? Está aí dito com números. A educação não funciona, não tem incentivo para qualificação, entre outras situações. Essa semana participei, ao lado do vereador Jorge Melo, de uma reunião da Associação do Francês, dos moradores do francês, empresários do francês, e lá discutimos vários pontos com relação àquela comunidade, uma comunidade tão importante para o nosso município, cartão postal para o nosso município, onde gera emprego e renda para o nosso povo. Nós que tivemos a oportunidade de viajar aos estados, nós podemos ver que muitos municípios vivem de 100% do turismo, mas para isso precisamos de uma estrutura, uma infraestrutura daquele local para receber o turista, para dar condições que o turista tenha lazer, tenha segurança. E nós sabemos que o francês, para o que era, melhorou, mas precisa melhorar muito mais. Então, com isso, nós lançamos a ideia de, no dia 19, dia 18, quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Praia do Francês, uma operação Praia Limpa. O vereador Moringa reside no Francês também, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte também, né, por residir lá, ser parlamentar, representar a comunidade também, como todos os outros vereadores, a comunidade em geral, para que possamos lá juntos arregaçar as mangas e realmente limpar aquela areia da praia que está muito suja, tem muito concreto, e o mar também precisa ser limpo. E nós sabemos que nós vamos ter uma demanda muito grande de público desses dias agora para frente. O auge do francês, né, o verão está aí, e nós precisamos estar com aquilo limpo, bonito, bem estruturado, para que nós possamos ter uma imagem bonita daquela praia. E nós sabemos que uma imagem para se destruir é muito rápido, agora para se construir é muito difícil. E nós precisamos construir uma imagem positiva do francês para que o turista que vá ao francês volte ao francês. Uma coisa que me preocupa, minha gente, é que o francês não é hoje um destino. Nós precisamos criar o francês como destino. O paulista, o carioca, o mineiro, venha para a praia do francês. Ele não venha para Maceió e vá ao francês. Né? Ele vem ao município de Marechal Deodoro, fica hospedado no francês, vem conhecer a história do nosso município, vai gerar recursos para o nosso município. Porque ele sai, se hospeda em Maceió, vem, passa o dia e vai embora. E nós precisamos que Marechal, né, a Praia do Francês, se torne um destino, que o turista conheça a Praia do Francês. E para isso precisamos divulgar a Praia do Francês, fazer portfólio, fazer vídeos, participar das feiras que acontecem no Brasil como um todo e no exterior também, divulgando aquele destino. Então, eu gostaria até do secretário de Turismo marcar uma reunião com o secretário para saber que ações estão sendo tomadas com relação à divulgação desse destino Praia do Francês. Era um compromisso nosso. Você dá conta, vereador Jorge. Vereador Cacau, eu agradeço pelas palavras que você mencionou. E quando eu falei aqui no meu pronunciamento em relação aos estupros, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado lá no francês, que hoje em dia está havendo uma onda de estupros muito grande lá naquela região.
E por isso que é fundamental a cooperança que você tem naquela reunião e com demais moradores, que as câmeras de monitoramento estejam funcionando a 100%, gravando as cenas para, posteriormente, se existe algum delito, algum crime, a polícia fique mais fácil de elucidar. Então é importante reiterar aquele pedido que nós fizemos na reunião passada, de que as câmeras de monitoramento do Atlético Francês, a Guarda Municipal fique mais bem equipada para poder fazer ordem na região, já que o contingente da Polícia Militar é insuficiente para atender o centro. Imagine o Francês dos Canais. Então, só reiterando aquele pedido que nós fizemos na reunião passada. Obrigado. Obrigado pela parte, e muito bem lembrado. Nós temos, gente, 13 câmeras funcionando no Francês. Excelente, um número que dá para se mapear bem o local. Mas precisamos que essas câmeras gravem. Na minha residência eu tenho 16 câmeras que gravam. Será que o município não pode ter um aparelho que grava, que custa R$1.000, R$2.000, para poder gravar essas imagens? Então, parabéns ao vereador por ter lembrado essa solicitação. E aí, como eu vinha falando, a gente tem um compromisso nosso, desse vereador e dessa casa. É um projeto de lei que eu já falei aqui na casa, mas que ele está sendo redigido já. Eu vou discutir com o comandado Francês alguns pontos para poder trazer a plenária na próxima sessão. A limpeza dos terrenos. Nós temos muitos terrenos baldios no Francês, onde os terrenos baldios às vezes tem pneus, tem caixas, tem latas, e com isso também traz o mosquito da dengue. E também esses terrenos também são utilizados para bandidos se esconder. Em muitos casos também ficam pessoas escondidas, meliantes escondidos, para que quando passam a bolsa ir lá fazer um estupro ou outro tipo de delinquência. Então nós precisamos, e sem falar também na beleza, o impacto visual também. Não é um terreno com mato alto, todo inacabado. Então é um projeto de lei que nós estamos concluindo, para que na próxima sessão nós venhamos a entrar nessa casa. Gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, estipulando uma multa com prazo de 30 dias para que o dono do terreno seja notificado e execute o serviço. Caso ele não execute, o poder público executa e o custo daquela operação que foi realizada seja pago pelo dono do terreno, mais uma multa também do dono do terreno. E deixando claro que é limpar o terreno, capinar o terreno, não queimar. Eu fiz um estudo que muitos outros municípios fizeram um projeto de lei e não botaram na lei que não pode queimar, porque senão eles não limpam, eles limpam, acendem o fogo e tocam fogo no terreno e estão limpando. E com isso causa um problema na região. Então, as palavras de hoje são essas. Acredito que nós tenhamos avançado nesse ano de 2013 e os trabalhos encerram hoje, presidente. A gente encerra os trabalhos, vai dar essa resposta. Então, na próxima sessão, eu desejo muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado. Novamente, quem queira fazer uso da palavra, faça a ordem.
Coloque em discussão o projeto de lei 017/2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências, ao tempo em que encaminham para as comissões competentes. Coloque em discussão o projeto de lei 022/2013, que destina a receita, que estima a receita e fixa as despesas do município de Marechal Deodoro para o exercício 2014 e adota outras providências, ao tempo em que encaminham para as comissões competentes. Coloque em votação a indicação 112/2013, de autoria do vereador Jorge Afonso Barros de Melo. Pela qual pega a construção da pavimentação do loteamento Terra dos Marechais, localizado às margens da rodovia Edival Lemos Santos. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, está franqueada a palavra ao vereador Júnior Lopes. Indicação número 113/2013, de autoria do vereador Neilton Costa. Seja enviado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito deste município, ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Saúde e ao Ilustríssimo Senhor Secretário de Infraestrutura, no sentido de que seja providenciada a colocação de placas indicativas nos acessos à UPA, Unidade de Pronto Atendimento em Saúde, localizado no povoado francês. Coloque em votação a indicação 113/2013, de autoria do vereador Neilton Costa. Aprovado.
agradecer a todos os vereadores que aprovou a indicação, agradecer ao senhor presidente por ter colocado essa indicação e pedir que o prefeito responda essa indicação, presidente, porque é muito interessante. O turista, quando chega na Estação Teodoro, precisa da rua, mas não salvou da localidade. Então, com uma praga das duas vias, tanto vindo da Barra de São Miguel para cá, como vindo para o francês e vice-versa, vai importar muito para o nosso município. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vou para os senhores vereadores para a próxima sessão. A próxima sessão do dia 20